GM já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para a EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. Vamos falar com Deus? E essa música fala sobre oração e de uma maneira extraordinária. O autor dessa música e dessa letra consegue captar coisas que a gente sente quando ora, que a gente consegue perceber o que a oração pode fazer e pode transmitir a nós e ao nosso próximo. Então vamos falar com Deus. Orar a Deus.
Graça e paz, meus irmãos. Nós, mais uma vez, estamos alegres porque vamos estudar a palavra de Deus nessa oportunidade. Também estamos alegres, irmãos, porque estamos com os irmãos nessa noite, mesmo que por meio por meio da internet, né, mas nós estamos alegres, né, que Deus abençoe ricamente os irmãos, e nós vamos pensar nessa noite um pouco mais na palavra de Deus, vamos estudar um pouco mais, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Lucas 13, a partir do versículo 10. Assim diz a palavra de Deus nesse lugar. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venha para ser curado nesse dia e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa oportunidade. Deus, nós te louvamos, Deus, nessa oportunidade. Deus, nós te agradecemos porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, tem sido Deus conosco, tem nos dado, Deus, sabedoria, ó Pai, na tua palavra, tem nos dado, Deus, alegria e prazer de ler, Deus, na tua palavra, Senhor. Deus, te louvamos, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, abençoado, guardado, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Deus, sobre nossas vidas, Senhor. Deus, não nos deixe nós nunca, Deus querido, a sairmos da tua presença, mas, Deus, cada dia nós possamos, Deus, cada dia nos encontrarmos mais com o Senhor por meio da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no meio de todas as dificuldades, Deus querido, que tem assolado, Deus, a face dessa terra, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia. Tem misericórdia de nós, Deus. Nós somos dependentes, Pai, do Seu Deus, a cada dia, Senhor. Continua sendo abençoando ricamente nossas vidas. Fala, Deus, ao nosso coração. Nós queremos, Deus, ouvir, Deus querido, a tua voz nessa oportunidade, nessa noite, ó Pai. Fala, Deus, ao nosso coração. É nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, queridos irmãos, nós estávamos estudando a palavra de Deus para a gente estar trazendo para a igreja essa mensagem da palavra do nosso Deus. Sabemos que nós temos já ouvido várias pregações acerca desse capítulo e nesse texto. Mas eu quero dizer para os irmãos que cada dia em que nós passamos a desfolhear a Bíblia, a palavra de Deus, nós nos deparamos com aquele versículo, nós já ouvimos pregações acerca dele. Nós precisamos entender que cada dia a Bíblia fala de forma diferente aos nossos corações. Nos dá os ensinamentos diferente daquele que nós aprendemos naquele dia. Mas é importante dizer que
tudo voltado dentro do mesmo foco, do mesmo padrão que é Cristo, que é Jesus em nossas vidas. Então, aqui nós, nesse capítulo 3, nesse versículo 10, onde nós já passamos várias vezes, já estudamos várias vezes, já ouvimos pregações acerca desse texto, nós vimos aí que nós temos aqui, lendo esse texto, nós temos aqui 3 tipos de pessoas, ou seja, 3 personagens. 3 tipos de pessoas, ou seja, 3 personagens. Então, nesse capítulo 3, de 10 a 17, nós vimos aí que Jesus, logo no versículo 10, Jesus, ele, em certo sábado, diz o texto, certo sábado, né? Jesus, ele estava ensinando numa das sinagogas. Então, significa que ali havia várias sinagogas naquele lugar, naquela oportunidade, naquela cidade. Então, dá a entender que ele ensinava em várias delas, né? Ensinava em todas elas, vamos pensar assim. Porque o texto diz que, que certo sábado ele estava ensinando nenhuma delas. Então, dá a entender que ele já vinha trabalhando naquelas sinagogas em relação à palavra de Deus. E aí nós podemos ver aí que Jesus está aparecendo como um dos primeiros, né, dos 3, nós falamos aqui, dos 3 personagens. Jesus, ele é um dos primeiros personagens, tá? Então, Jesus sendo do primeiro personagem, você vê que ele estava ensinando em uma das sinagogas, e ali ele estava fazendo o que ele sabia fazer de melhor, e o que ele sabe fazer de melhor. Então, nós podemos ver que Jesus estava ensinando naquele lugar o quê? O que Jesus estava ensinando naquele lugar? Ele estava ensinando a sua palavra. Ele estava ensinando a sua palavra naquele lugar. E a ideia, irmãos, de Jesus estava ensinando a palavra de Deus naquele lugar, era para levar, a ideia era levar ao povo que estava ali, quero crer que muitos congregados, outros visitantes, né? Haja visto que ali tinha essa mulher dentro daquele lugar, a levá-los a compreender que eles precisavam ter um encontro real e pessoal com a palavra de Deus, para que eles viessem crer no poder soberano de Cristo Jesus, e assim pudessem ter uma nova vida, um novo padrão de vida. Porque a gente pode observar na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho, tanto no Novo Testamento, a gente pode ver que esse era o desejo de Deus, é levar o homem a tomar posse da verdade que é a sua palavra. Porque isso ficou perdido lá atrás, se perdeu lá atrás, né? Então, Jesus agora ele estava naquele lugar ensinando a sua palavra, ensinando a palavra de Deus, como o homem poderia voltar-se a ter um encontro pessoal com Deus, com a sua palavra. E aí, nós podemos ver que a segunda personagem que aparece ali, nesse texto, está no versículo 11, a gente pode ver muito claro aí, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, e havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma poderia endireitar-se. Então a gente vê aqui agora a segunda personagem, né, nesse texto. Então, naquela oportunidade, Jesus estava naquele lugar ensinando a sua palavra naquela sinagoga. Agora havia uma mulher naquele lugar, tá, que tinha um problema muito sério. Ela tinha um problema de saúde muito sério,
né? E Jesus diz que havia ali 18 anos que ela estava naquela situação. Ela era uma mulher encurvada, uma mulher que só olhava para o chão, olhava para os seus pés, ela não tinha condição nenhuma de olhar para frente, de forma real, como Deus fez o homem. Ali ela tinha um problema muito sério, uma enfermidade muito séria. Eu não sei, irmão, se vocês já conheceram alguém, se já viram alguém nessa situação. Eu já tive esse desprivilégio de ver alguém nessa situação. Alguém que andava encurvada, ela não tinha como se levantar o corpo para poder olhar para frente. Ela não tinha acesso a ver o rosto das pessoas. E assim essa mulher da Bíblia hoje, nós estamos estudando, nós estamos vendo que essa mulher tinha uma situação nesse nível, que eu conheci uma pessoa nesse nível, nessa situação. E essa mulher estava 18 anos com esse grande problema na sua vida. Então, nós entendemos que a segunda personagem ela estava ali no lugar certo, no momento certo, no dia certo. Jesus estava ensinando naquela sinagoga. Então, ela estava no lugar certo, no momento certo, e no dia certo, aonde ela poderia ter um encontro real e pessoal com Cristo, com a palavra de Deus. Mas nós entendemos também que essa mulher vai entender que ela não foi ali só essa vez. Ela deveria morar nessa cidade, por perto, e ela, certamente ia nas sinagogas, nas outras sinagogas que tinha por ali. Porque aqui o texto diz que Jesus estava em umas delas. Então, essa mulher certamente ali ia nas outras, visitava uma, visitava a outra, ia na uma e na outra. Então, dá para a gente entender isso aí. Mas só que nesse dia ela estava no lugar certo, no momento certo, né? E no dia certo, a gente entende isso aí. Né? E ela ali teve esse privilégio de poder ter esse encontro real com Cristo, com a palavra de Deus. Então, no versículo 12, ao vê-la, Jesus agora viu essa mulher. No versículo 12 está bem claro, Jesus agora ele viu essa mulher, ele diz, olha, ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre da sua doença. Não é? Nós entendemos que agora Jesus ele dá para essa mulher, certamente o que ela mais desejava, era ficar livre daquela enfermidade para poder ver o rosto das pessoas, olhar para frente, ver o que tinha pela frente, porque ela certamente já estava cansada de olhar para o chão, de olhar, né, para os seus pés, ela tinha grande dificuldade, irmãos. Então Jesus agora ele disse, olha, ao vê-la, Jesus chamou essa mulher na frente e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Então limpou as mãos, versículo 3, então limpou as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Irmãos, isso é assim, de grande prazer quando a gente ouve uma conversa dessa aqui na Bíblia, a palavra de Deus, porque Jesus ele vê a condição, vê a situação do ser humano. Né? Ele vê a situação que nós nos encontramos. Jesus dentro daquela sinagoga, ele viu a situação daquela mulher. Ele conhecia o desejo do coração daquela mulher. E aí agora ele dá para ela o que ela desejava. Né? Ele dá para ela o que ela desejava. Então, ele agora diz para ela, você está livre da sua situação, da situação que você se encontra, você está livre da sua enfermidade, da sua doença. Né? Então, o texto diz que ele impôs as mãos sobre ela. Essa imposição de mãos sobre a pessoa, é importante nós colocarmos aqui que isso aí é coisa feita por Deus. Então, ele tem ele tem todo o poder, né, de ter e de fazer essa imposição de mãos. Então Jesus aqui, ele botou a mão sobre essa mulher.
E essa mulher foi curada, segundo o texto diz para nós. Então, nós entendemos que, nesse versículo de 10 a 13, podemos ver uma pessoa enferma sendo curada, agora já curada, ela passou a louvar a Deus. Agora ela passa a louvar a Deus, porque agora ela já está curada, porque ela estava no lugar certo, no momento certo, no dia certo, encontrou a pessoa certa e podia resolver o problema dela. Agora aqui, irmãos, tem uma pergunta para nós. Tem uma pergunta para nós. Aqui tem uma pergunta para nós que nós precisamos pensar nessa pergunta. Você, eu, nós temos louvado a Deus pelo que Deus tem feito em nossas vidas? Eu não sei qual é o seu problema, não sei qual foi o meu problema, mas eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei qual foi o meu problema. De onde Jesus me tirou? Né? Agora o seu problema eu não sei. Então, eu tenho até aqui, todos os dias, glorificar a Deus, porque até aqui Deus me abençoou, me agraciou muito, porque Ele me tirou de uma situação difícil, onde eu não poderia, igual essa mulher não poderia se consertar sozinha. Eu não tinha como me consertar sozinho. Não tinha jeito de eu me consertar sozinho. Mas Jesus, Ele foi o médico da minha vida. Assim como Ele foi o médico da vida dessa mulher. Então é importante nós pensarmos se nós temos glorificado a Deus nesse sentido. Nós temos glorificado a Deus igual essa mulher. O texto diz que ela passou a glorificar a Deus. Nós temos glorificado a Deus pelo que Deus tem feito por nós em nossas vidas. Então precisamos glorificar a Deus pelo que Deus tem feito em nossa vida, assim como essa mulher fez. O texto é muito claro, né? Versículo 13, lá no finalzinho ele fala: então ele pôs as mãos nessa mulher, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Essa mulher passou a louvar a Deus. Você e eu, nós precisamos passar a louvar a Deus. Você que ainda não teve um encontro real e pessoal com Cristo, você precisa ter esse encontro real e pessoal com Cristo para você passar a louvar a Deus, a glorificar a Deus pelo que Deus vai fazer, pelo que Deus tem feito e vai continuar fazendo na sua vida. Você precisa ter esse encontro pessoal com Cristo. Então, nós vimos aí que essa mulher, ela não fez outra coisa. No momento em que ela pôde ver os olhos, pôde ver o rosto, pôde ver os lábios, pôde ver a boca de Jesus, né? Pôde ver os braços de Jesus. Então agora ela glorificou, ela pôde ver as pessoas que estavam naquela sinagoga, naquela situação, naquele momento, dentro naquele exato momento, ela pôde ver tudo isso aí. Agora ela passou a glorificar a Deus pelo que Deus fez na vida dela. E nós precisamos, irmãos, glorificar a Deus pelo que Deus tem feito em nossas vidas. No versículo 14, nós encontramos aí o terceiro personagem do nosso texto nessa oportunidade. Versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente daquela sinagoga. Irmãos, nós percebemos aqui que esse dirigente ele estava pensando lá na lei que Deus deu lá atrás. Então ele estava achando que ele estava cumprindo toda a lei. Ele ficou indignado pelo que Jesus fez naquele dia, né? Certamente porque era o sábado, porque o texto diz aí, indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, e vem ser curado nesse dia?
Veio ser curado nesse dia e não no sábado. Então, as pessoas daqueles dias, eles tinham as suas outras responsabilidades. Não é? E tinham que trabalhar, tinham, né, certamente estar com a família à noite e tal. Então, eles tinham suas responsabilidades. Mas o questionamento dele aqui é que essa mulher foi curada no dia de sábado. E na lei diz lá atrás que no sábado não era para se fazer nada. O sábado era o sábado de descanso. Tá, tudo bem, está escrito na lei. Ele estava focado na lei, ele não estava fora. Eu entendo que ele não estava fora do padrão da lei. Né? Só que nesse momento aqui, Jesus dá para ele umas respostas. Vamos ver mais embaixo a resposta que dá para ele acerca da situação. Porque o texto é muito claro em dizer que ele ficou indignado com Jesus por Jesus ter feito aquela cura naquele dia de sábado, não é? E nós vamos ver um texto que o texto vai nos orientar e nos indicar um pouquinho a mais acerca de quem era e com quem era que ele estava, que esse dirigente da sinagoga estava questionando. Olha com quem que ele estava questionando se ele tinha algum fundamento nesses questionamentos, né? Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, vamos lá para a gente ver. Vamos lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, né? Está aí bem pertinho da gente. Versículo de 7 a 12. Olha o que Jesus disse acerca dessa situação. Versículo 7 vai dizer exatamente assim: se vocês soubessem o que significa esta palavra, desejo misericórdia e não sacrifício, não teria condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Versículo 3, versículo 8. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para a sua cura, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu, Jesus lhes respondeu: qual de vocês, se estivesse uma ovelha e ela caísse num buraco, né, no sábado, não iria pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Estão vendo aí, irmãos? Olha o que Jesus fala para esses questionadores. Vem cá, no sábado, se um boi seu, uma ovelha sua, cair em um buraco, você não vai tirá-la? Irmãos, certamente eles faziam isso. Por isso Jesus aqui debateu o questionamento deles. Porque ele vem e diz, portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Irmãos, Jesus ele não está burlando a lei. Ele não está atravessando a lei. Ele está fazendo uma coisa que é digna de misericórdia. Porque Deus ele é bondoso e é misericordioso. Mas é para aqueles que o buscam e o temem. E essa mulher temia a Deus. Essa mulher ela temia a Deus. E agora aqui tem os questionadores que vêm questionar acerca do que Jesus fez no sábado, né? E aí eles têm essa resposta aí, olha, é permitido fazer o bem no sábado. Então eles estavam focados na lei e achando que estavam certos. Jesus dá uma resposta à altura
dos seus questionadores, irmãos. No versículo 15, a gente pode ver isso aí. E o texto diz assim: o Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva para dar-lhe água? Então, Jesus dá aqui uma resposta à altura dos seus questionadores. Irmãos, certamente nós vamos ser sempre questionados pelo nosso inimigo, nosso adversário, que é o diabo. Ele vai sempre questionar o povo de Deus. Vai sempre questionar aquilo que você, povo de Deus, quer fazer de melhor para ajudar outra pessoa. Então, porque o nosso adversário ele já sabe, ele sabe que ele está perdido. E ele só não concorda com isso. E aqui nós vimos que, nesse versículo 15, Jesus chamou eles de hipócritas. De hipócritas. Porque eles faziam exatamente isso. Se o animal deles naqueles dias caísse em um buraco, eles certamente tiravam. Por que agora nós vamos entender isso aí que eles tiravam? Porque, irmãos, esse boi ali era fruto de alimentação para eles, leite, né? Para vender, para ganhar dinheiro, né? Também os jumentos, o jumento que o texto diz aqui, era para quê? Para ser como meio de transporte para eles. Eles tinham como meio de transporte. Então logo eles não poderiam perder um animal desse, né? Para carregar peso para eles, transportá-los de um lugar para o outro. Então eles não poderiam perder. Jesus agora bota essa colocação para eles. Se o animal de vocês, o boi ou o jumento, cair no buraco, você não vai tirá-lo? Certamente, irmãos, eles faziam isso aí. Mas o que eu quero deixar aqui para a gente compreender melhor, para a igreja entender melhor aqui, nós vamos sempre ter os questionadores sobre nossas vidas, né? E isso certamente não é bom. Não é bom para quem questiona as coisas de Deus. Nós vamos ver um versículo, está logo aí pertinho de nós, no capítulo 14 de Lucas, no versículo 5, olha o que Jesus disse para esses questionadores. 14, versículo 5, vai dizer exatamente assim, ó. Então ele respondeu, ele quem? Jesus respondeu: se um de vocês tiver um filho, olha o que ele pegou, Jesus pegou agora, um filho. Esquece o boi lá, que falou lá agora. Falou o filho, ó. Um filho, ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Versículo 6. Né? E eles nada puderam responder. Claro que eles não puderam responder, e não iriam responder nada. Porque eles faziam exatamente o que Jesus disse. Eles iriam rapidinho pegar seus animais no dia de sábado, certamente lá pela madrugada, para que o povo não visse o que eles estavam fazendo, né? E levava para tomar água, para pastar e tal. Certamente eles faziam isso, irmão. Certamente faziam, porque Jesus mexeu nisso aí. Porque eles não responderam nada. O versículo 6 está muito claro. Eles não responderam a pergunta que Jesus fez para eles, né? Então, nós precisamos entender que Jesus ele deu uma resposta à altura dos questionadores dele naquele dia que ele fez aquele milagre maravilhoso naquela mulher, dentro daquele lugar, naquela sinagoga. E eles viram notoriamente o que Deus fez na vida daquela mulher. Certamente, irmãos, na sua rua onde você mora, por onde você passa, pessoas que te conhecem, seus parentes, tanto de longe quanto de perto, te conhecem. Viram quem você era hoje, vê você quem você é hoje, certamente, olha, eles têm algum questionamento a fazer. Certamente, porque eles estão vendo a sua vida diferente
eles têm algum questionamento a fazer. Até quando isso vai acontecer? Até quando vai ficar assim? Já foi falado na minha vida, até quando você vai ficar assim? Né? Eu digo sempre, olha, até a eternidade, até quando Jesus vier na glória, para me levar como igreja dele para o louvor da glória santa do Senhor. Então, nós vamos ter o questionamento nas nossas vidas, né? Porque o questionador, ele está aí, o adversário nosso, ele está aí, o diabo, ele não quer perder, ele não quer perder de forma nenhuma. E aqui, nesse texto, ele perdeu, tá? Porque essa mulher, ela foi curada, nós vamos ver que Jesus vai dizer que ela foi curada e liberta, foi libertada, tá? Versículo 16, versículo 17, o Senhor diz o seguinte ainda, olha, então essa mulher, uma filha de Abraão, né, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a aprendia? Versículo 16, versículo 17, tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Olha o que os oponentes ficaram indignados com Cristo. E Jesus dando assim a resposta à altura, agora Jesus disse que houve libertação naquele dia, naquele lugar, tá? E todo aquele que vai a Cristo, ouvir a sua palavra, valorizar, dar valor à sua palavra, certamente ele é liberto. Ele é liberto. Porque nesse dia houve libertação e salvação naquele lugar, naquela oportunidade. Então, o que nós queremos entender aqui, que questionadores nós vamos sempre ter, questionadores das nossas vidas, né? Mas em Cristo nós temos libertação. O homem tem libertação. Observa bem que nós vamos pegar dois textos, dois versículos aqui, logo pertinho de nós está aí, no versículo 16 e 17 que nós vemos agora, nós vamos conferir no capítulo 19 aí de Lucas mesmo, no capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Olha só, nós falamos lá que Jesus disse que o povo ficaram maravilhados no que ele ensinava, no que ele fazia. Então, logo houve libertação e salvação naquele dia, naquela oportunidade. Veja bem, versículo 9 do capítulo 19 de Lucas, vai dizer assim, olha, Jesus lhes disse, houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Irmãos, Jesus, ele fez uma maravilha muito rica na vida dessa mulher, ainda que ele a libertou daquela enfermidade terrível que assolava a sua vida, agora certamente ela teve um encontro real e pessoal com Cristo. Ela pôde entender a pregação do Evangelho. Olha, Jesus, o texto diz aqui que Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Certamente, irmãos, eu posso me colocar nessa situação, dentro desse pacote aqui. Porque um dia eu estava perdido e fui encontrado por Cristo. Certamente você que está nos ouvindo nessa oportunidade, nessa noite, você que ainda não teve um encontro real e pessoal com Cristo, você está perdido, sem salvação, sem Cristo e sem salvação. Olha, tenha um encontro real com Cristo, porque Jesus ele veio buscar e veio salvar o homem perdido. E essa salvação é só Cristo que pode nos dar. Só Jesus que pode nos dar por meio do seu sangue naquela cruz do Calvário. Mas para isso, você precisa crer no que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E certamente você vai ser livre das garras do adversário de nossas almas, de nossas vidas. Porque isso aconteceu naquele dia com essa mulher
desse capítulo 13, a partir do versículo 10, e certamente pode acontecer com você hoje, se você crê realmente que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, é o Salvador da sua alma. E Jesus, ele não quer só te curar fisicamente, ele quer te curar espiritualmente também, curar seu espírito das garras do inimigo, das garras do diabo. Então, creia nisso. O texto diz, Jesus é que falou, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também, ou aquela mulher, era filha de Abraão. Olha, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio buscar o homem perdido. Ele veio salvar o homem perdido, veio dar salvação ao homem perdido. O homem que está na garra do inimigo, nas garras do inimigo. Jesus veio tirá-lo dali e dar vida e vida em abundância. Então, precisamos crer verdadeiramente nisso aí. Amém? Nós vamos orar agora, acabando nosso culto nessa oportunidade, mas dizer que é muito importante, é muito bom nós lermos a palavra de Deus, nós estudarmos a palavra de Deus e compreender que em Cristo Jesus há salvação para o perdido. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, Deus, nessa oportunidade, te damos, Deus, te rendemos graça, Deus, porque até aqui, o Pai, que o Senhor tem nos ajudado, abençoado, Senhor. Deus, muito obrigado pela tua igreja, Pai, aqui local. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas falhas. Dá-nos, Deus, alegria para ver de cada dia, Deus, estarmos na tua presença santa, ó Deus. Deus, não nos deixe, Deus querido, nunca sairmos, Deus, da tua presença, mas cada dia nós possamos, Deus, louvar e glorificar, Deus, do teu nome, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, cada dia a compreender, ó Deus, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Deus a cada dia, ó Pai. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e abençoado. Deus, muito obrigado por ter nos livrado, Pai, até aqui, ó Pai, dessa situação terrível que está assolando, Deus, toda a humanidade na face dessa terra. Deus, muito obrigado por ter nos ajudado, guardado, Pai, até aqui, meus filhos, meu lar, minha esposa. Tem guardado, Deus querido, aqui meus vizinhos, ó Pai, muito obrigado. Tem guardado, Deus, a tua igreja, ó Pai, aqui local, muito obrigado, Senhor. Mas agora, Pai, eu peço que o Senhor venha, Deus, de encontro, Deus querido, ali a dificuldade do nosso irmãozinho, na sua visão, ó Deus. Ó Deus, abre as portas para que ela possa fazer, Deus, aquela operação, segundo, Deus, a tua vontade, o teu querer. Deus, visita, Deus, também ali, Deus, nossa irmã Ruth, Deus, que é mãe da Aile, Deus, visita, Deus, ela, nossa dificuldade, problema da sua saúde, Deus, cada dia. Nos assim, Deus, abençoando, Deus, e guardando, Pai querido, ela debaixo das tuas mãos, santa e poderosa, Senhor. Também, ó Pai, também, Deus, abrir as portas, Pai, do hospital, para que ela possa, Deus, estar assim, sendo, Deus, cuidada pelos médicos, Deus, para o louvor da tua glória, Deus. Continua sendo abençoando nosso pastor, sua família, sua esposa, Pai. Abençoa ricamente, Deus, teu servo, Deus, dá ele sabedoria, Deus, cada dia na tua palavra, Deus, seu Deus conosco, Pai, nos ajuda, Deus, cada dia. Obrigado, Deus, por esse dia, Deus, até aqui, nos abençoando. Deus, é nossa oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.